Então, dando continuidade, mais uma reunião de atualização em temas relevantes na prática clínica. Hoje, sobre a coordenação do serviço de geriatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É um tema bastante interessante, prática de atividade física em idosos, riscos e benefícios. Então, quem vai apresentar o caso clínico é a médica residente, Priscila Serrano, e quem vai discutir o caso clínico é o médico assistente, Dr. Alexandre Leopoldo Bussi. Bom dia. Bom, então eu vou apresentar o caso clínico. É o senhor AC, 73 anos, masculino, branco, casado. Ele nasceu no Egito, mas mora em São Paulo. Fez curso superior de administração. Atualmente ele tem uma empresa de viagens e é judeu. No histórico sociofamiliar, ele mora num apartamento próprio. A filha mora no mesmo bairro, próxima, mas o filho mora no Canadá. De antecedentes pessoais, ele é hipertenso, diabético, tem uma obesidade, dislipidêmico e antecedente de depressão. Atualmente está em uso das seguintes medicações. Venlafaxina, 150 mg uma vez ao dia. Losartana, 50 mg uma vez ao dia. AS, 100 mg uma vez ao dia. Metformina, 2 vezes ao dia. Simvastatina, 1 vez ao dia. A queixa dele, que trouxe ele ao consultório, foi uma fraqueza nas pernas há 6 meses. Ele conta que mais ou menos 1 ano para cá, ele percebeu uma fraqueza nos membros inferiores, principalmente ao caminhar, ao subir escadas. Ele diz que está tendo uma piora progressiva, mais lenta. Ele refere também que ele percebeu uma perda de equilíbrio corporal durante a caminhada, principalmente nos últimos meses. Teve 2 episódios de queda, sem lesões mais graves, não precisou procurar pronto atendimento. Uma ele refere que foi no banheiro, no piso molhado, e a outra na calçada, devido a um piso irregular. Ele conta na consulta que foi a vários especialistas, já fez vários exames, mas ainda não sabe exatamente o que tem. De ISDA, ele faz acompanhamento com a psiquiatria. Chegou a tomar antidepressivo no passado, foi suspenso por um período, mas teve que retornar devido ao retorno dos sintomas. Atualmente ele está eutímico, apesar de ainda queixar e sentir muito a mudança do filho para o Canadá. Não tem tontura, insônia, nega qualquer queixa de memória. Ele faz também acompanhamento no cardiologista, ele não queixa de dispneia, palpitação, precordialgia, sintomático da parte cardiovascular. Ocasionalmente, ele refere uma lombalgia, que piora a movimentação, uma lombalgia mecânica, mas não tem nenhuma outra queixa ou dor osteomiarticular. Em relação à avaliação global, ele atualmente é sedentário, ele costumava jogar tênis, mas parou faz mais de 20 anos. Atualmente, ele passa a maior parte do tempo sentado, usa muito carro para fazer quase todas as suas atividades. Em relação à dieta, ele diz que ele tenta evitar doce, frituras, excesso de sal, mas não tem nenhuma restrição, nenhuma dieta específica. Faz 3 refeições, gosta muito de cozinhar, mas principalmente à noite. Consome pouca fruta, pouca verdura, mais carnes e leite regularmente. Não é etilista nem tabagista, não faz nenhuma vacinação há mais de 10 anos. Ele é totalmente dependente para as atividades instrumentais e para o autocuidado. O GDS dele é de 3. Não tem nenhuma queixa auditiva. Operou da catarata bilateralmente. Atualmente está sem queixa, não precisa nem usar lente corretiva. A velocidade de marcha dele, ele faz 2,55 segundos em 3 metros, que dá 0,85 metros por segundo. Se a gente fosse considerar aí um rastreio para sarcopenia de 0,8, ele estaria no limite inferior. No exame clínico, ele está em bom estado geral, corado, hidratado, eupineico, afebril, acianótico, anictérico. Está pesando atualmente 92 quilos, que dá um IMC de 34. Pressão arterial fora da meta, 17/9. Nenhuma alteração no exame cardiovascular, nem no respiratório. Abdominal sem alterações. Em membros inferiores, os pulsos são cheios, simétricos, bilateralmente. No exame sumário neurológico, não tem nenhum sinal de parkinsonismo, nem alteração de sensibilidade. Os reflexos são presentes e normais. Não tem alteração significativa de força muscular, nem nenhum sinal de compressão radicular. Romberg negativo.
No músculo esquelético, ele tem uma leve lombalgia, principalmente a mobilização do tronco, percussão dos corpos vertebrais sem dor, e não tem nenhuma dor, nem restrição à movimentação articular, nem de quadril, nem de joelhos. Ele já trouxe esses exames na consulta. A gente vê que eletrólitos normais, transaminases normais, função tiroidiana normal. Ele é diabético, está com uma glicemia de jejum de 120, uma glicada de 6,2, tem um HDL de 32. Ele trouxe também uma densitometria óssea, que não veio nenhuma alteração, uma gordura, exceto uma gordura total de 40%, a gente esperaria em 25%. Ele traz também uma eletroneuromiografia, que veio normal, um Doppler arterial e venoso de membros inferiores, que veio normal, e um eco, também normal. A gente consegue pensar, então, das hipóteses diagnósticas e problemas para esse caso. Um sedentarismo, tem quedas recorrentes, tem uma obesidade, a gente a princípio pode falar que ele tem uma dieta inadequada, hipertenso descompensado, fora da meta, diabetes e dislipidemia compensados, uma depressão compensada e a vacinação incompleta. Agora eu vou chamar o Dr. Alexandre para discutir o caso clínico. Bom dia. Esse paciente nos procurou no consultório. A queixa principal dele era essa instabilidade, fraqueza de membros inferiores e quedas, 2 quedas no último ano. Ele passou em alguns especialistas, fez diversos exames. O caso é que ele estava ainda insatisfeito porque ele não conseguia entender ainda, apesar dos vários exames, o porquê ele apresentava essa fraqueza, essa queixa. E essa instabilidade da marcha, a falta de equilíbrio. E, além disso, não estava melhorando, né? Apesar de ele estar procurando, ele não estava melhorando e por isso ele procurou o geriatra. Os demais diagnósticos, né? Então, ele tinha uma obesidade importante, um MC acima de 35, e sua dieta era bastante hipercalórica e mal distribuída no decorrer do dia. Estava com a hipertensão descompensada, apesar de ser uma medida acima de 17 de sistólica, e o seu diabetes parecia estar compensado, e a hipercolesterolemia, ele tratava com medicamento, tinha um LDL que estava compensado, mas o HDL um pouco baixo, de 32. Ele tinha uma depressão, e mesmo agora, com a ida do filho para o Canadá, ele estava um pouco com sintomas depressivos e uma reação de luto, mas ele tinha voltado com a medicação, que antes ele usava, e já estava melhor. E a vacinação incompleta. Então, o que foi pensado para esse caso? Que possivelmente, né, em vista dos exames que ele fez, estavam todos normais, inclusive exame neurológico, que essa queixa dele possivelmente seria por esse efeito do sedentarismo no seu condicionamento físico, né? E possivelmente ele também poderia estar já apresentando um início de um quadro de sarcopenia. A gente não tem todos os indícios para dizer realmente, mas ele tinha uma velocidade da marcha já próxima do limite inferior, em que a gente vai fazer todo o rastreio, mas falta alguns dados para realmente a gente fazer esse diagnóstico. De qualquer forma, né, o tratamento com atividade física para esse paciente seria uma das coisas fundamentais para reverter o quadro dele, para melhorar os sintomas. E foi isso que eu falei para ele na consulta. O caso é que ele era sedentário já há bastante tempo. Então, tem algumas questões, e depois eu volto no caso, mas tem algumas questões que a gente formulou para a gente discutir no decorrer dessa aula. Então, como estimular a prática de atividade física? Quais os benefícios? E como diminuir os riscos? Como avaliar? E quais os programas mais indicados para os idosos? Então, como estimular? Às vezes é bastante difícil, a gente sabe os benefícios, às vezes o paciente já sabe também os benefícios, mas como a gente pode, quais estratégias a gente pode ter para que esse paciente volte a ser ativo? Bom, uma das primeiras coisas, a maioria de vocês já está habituada
com esse modelo comportamental que surgiu, na verdade, para tratamento do tabagismo, né, para fazer o comportamental, mas ele acabou sendo também estudado e vem sendo utilizado para outros hábitos, para outras mudanças de hábitos. E também é possível fazer em relação à atividade física. Então, perguntar ao paciente qual a predisposição dele para iniciar um programa de atividade física regular nos próximos 6 meses, por exemplo. Então, se ele não tem essa intenção, ele está no período pré-contemplativo. Se ele pensa em mudar nesses próximos 6 meses, ele está no estágio de contemplação. Se ele pensa em mudar no próximo mês, é uma preparação. Se já mudou, ação. E se ele, pelo menos há 6 meses, já mudou o hábito, ele está em manutenção. Então, cada uma desses estágios traz uma adequada ação na consulta para que ele mude, né, o seu hábito de sedentarismo. Também é possível, com base nesses estágios de mudança, ter uma outra ação que é baseada na avaliação, né, aí não só no estágio de mudança que ele se encontra, mas também o nível social, quais atividades físicas já fez anteriormente, né, o suporte familiar, que favoreça ou não determinada prática de atividade física ou determinado tipo de atividade física. A avaliação, se a pessoa, por exemplo, está num período pré-contemplativo, quais ações a gente pode fazer nesse momento, né? Uma das coisas pode discutir, olha, vamos conversar sobre esse assunto na próxima consulta, leve esse material, leia, vamos conversar sobre isso. Uma atitude um pouco mais positiva do que trazer os problemas do sedentarismo. Por exemplo, o aconselhamento, se ele está numa fase já contemplativa e está querendo já iniciar. Então, fazer um planejamento, tentar fazer um acordo de que a pessoa pense nos próximos passos e que você vai dar o suporte para ter esses próximos passos. E tentar marcar, né, uma data para o início de determinada atividade física. Auxiliar, né, então, dar informações, por exemplo, uma prescrição escrita. A gente é muito convicto para dar uma prescrição de medicamentos, mas eu acho que dar a prescrição também da atividade física é uma coisa que é interessante e, às vezes, também, de acordo com a sua avaliação para a liberação de atividade física, também dá essa liberação para que a pessoa não tenha barreiras para iniciar numa academia ou com um personal trainer, por exemplo. E acompanhar. Acompanhar pode ser por uma equipe multi, né, pode ter uma ligação telefônica, ou pode ter um SMS, ou uma consulta mais breve, para ver se a pessoa está mantendo o estilo que ele mudou com a fase de ação. Aqui é muito importante também a gente ter um planejamento adequado para evitar as recaídas, né? A pessoa entrou em ação e, de repente, para de fazer atividade física. O que pode minimizar isso? Início gradual. Às vezes a pessoa está sedentária há muito tempo, os objetivos iniciais, o planejamento para a pessoa ficar ativa, às vezes, para essa pessoa, acaba trazendo sintomas. Então, é muito importante orientar o paciente e orientar, eventualmente, o educador físico ou o fisioterapeuta, para que o início seja bastante gradual, para diminuir os desconfortos, né? Roupas adequadas, orientar situações de risco, situações de sintomas, o que fazer quando apresentar determinados sintomas. E outra coisa também que é possível fazer nos hábitos diários da pessoa, introduzir uma atividade física. Então, a pessoa caminhar mais para ir ao trabalho, ou deixar de usar tanto o elevador, por exemplo, e subir 1 ou 2 andares, e assim por diante.
Uma coisa importante é ter opções para essa pessoa, não simplesmente ou uma caminhada ou uma hidroginástica, mas oferecer vários outros tipos de opções para que essa pessoa se adeque ao que ela gosta, à personalidade dela, para fazer a atividade física correta. Às vezes, por exemplo, se fala muito de fazer hidroginástica e às vezes a pessoa tem, por exemplo, é muito tímida e não gosta de se expor seu corpo, então realmente essa não é uma atividade física para ela. Ou então a mesma timidez para, a princípio, estar num programa que tenha outras pessoas, que tenha que se relacionar, às vezes não é a melhor forma de iniciar, apesar de que também é uma fonte importante para melhorar a sua sociabilização. Aqui também vale a pena destacar que a gente, como profissional de saúde, também tem que dar o exemplo. Então, fica muito mais fácil a gente convencer aquela pessoa se a gente também é ativo, se a gente também pratica atividade física regular. Então, é uma coisa que vale a pena a gente pensar, não só atividade física, mas outros hábitos saudáveis, a gente consegue muito melhor, com a convicção, orientar, do que se a gente mesmo não os pratica. Então, outra questão, quais os benefícios da atividade física em idosos? Então, primeiro é a diminuição de mortalidade. Tem diversos gráficos. Esse é uma corte de acompanhamento, onde aqui a linha preta são os sobreviventes e aqui a linha cinza são os que faleceram, mostrando que realmente os que faleceram tinham muito mais tempo percentual de sedentarismo. Tem diversas cortes que é possível notar realmente essa diferença em diminuição da mortalidade. Mas também diminuição da morbidade. Então, diminuição de prevenção primária, de doença coronariana, doenças cerebrovasculares, doença vascular periférica, também hipertensão, diabetes, obesidade, dislipidemias, osteoporose, quedas, fraturas decorrentes de quedas, osteoartrite, lombalgia, demências, depressão, ansiedade, câncer de colo. Essa é uma revisão sistemática da Cochrane. É interessante que ele diminui, é uma prevenção primária, mas também serve como tratamento da maioria dessas doenças. A atividade física acaba sendo também um agente importante no tratamento da maioria dessas doenças. Outra coisa interessante nesse próprio artigo, ele fala que a atividade física também ela é promotora de um estilo de vida saudável. Então, ela acaba interferindo em outros hábitos de forma positiva. Então, iniciando pela atividade física, essa pessoa tem uma maior chance de vir a ter um hábito em relação à dieta melhor, eventualmente conseguir parar o tabagismo e diminuir o etilismo. Esse artigo, também um artigo espanhol, ele mostra, num grupo de idosos, que os ativos, eles utilizavam o menor número de medicamentos. No nosso grupo, aqui também é um grupo que foi chamado para fazer atividade física, aqui com a gente, o grupo que fazia atividade física também consumia menos medicações que o grupo considerado sedentário. Em relação a quedas, aqui indo de encontro a esse paciente do caso clínico que estava tendo quedas, ele teve 2 quedas no último ano, então a gente pode até classificá-lo como um caidor recorrente. Então, os tipos de exercícios nessa revisão também, revisão da Cochrane, mostrando que exercícios em grupo multicomponentes, que seriam multicomponentes, que agem em força muscular, equilíbrio, propriocepção e flexibilidade. São exercícios que, ao mesmo tempo, tentam melhorar esses parâmetros físicos. Outro tipo de exercício, também multicomponentes, feitos em casa,
também diminuiu queda significativamente. Aqui, alguns programas de Tai Chi Chuan também reduziram significativamente quedas. E fazendo análise de todos os exercícios, mostrou diminuição de quedas e diminuição de fraturas. Esse é um estudo feito aqui no grupo de reumatologia, mostrando também um tipo de treinamento para equilíbrio especificamente, um trial randomizado, e teve melhora em diversos parâmetros de equilíbrio, também no TUGIT, que é o Time Get and Go Test, e também uma diminuição de quedas no tempo de acompanhamento. Outro benefício seria os exercícios físicos na cognição. Então, a maioria dos estudos aqui são estudos de corte, estudos de acompanhamento, observacionais, e que a maioria deles eram com exercícios aeróbios. E mostrou realmente uma proteção na cognição, em comprometimento cognitivo e alguns tipos de demência no decorrer do tempo. Esse é um dos estudos, um estudo que acompanhou mais ou menos uns 2.000 pacientes, e aqueles que faziam mais de 3 vezes de atividade física na semana tiveram menos quadro de demências quando comparado àqueles que faziam menos de 3 vezes por semana. Então, esse é o tempo livre de demência. Além disso, uma revisão também sistemática, mais recente, de trials, mostrando que dos 27 trials nesse estudo que foram escolhidos, 26 tiveram uma significante melhora de parâmetros na cognição. Eles concluem que existe o benefício da atividade física na cognição em idosos, de melhorar a função cognitiva, manutenção da função cognitiva ótima, e prevenção ou atraso da progressão de demências, bem como a demência do tipo de Alzheimer. Aqui a gente fez um estudo, aqui na geriatria, em que um grupo de idosos com comprometimento cognitivo leve fez musculação por 9 meses, e o grupo que fez a musculação teve uma melhora significativa em um teste de memória do dia a dia, em comparação com o grupo controle, foi significativo. Aqui também na geriatria, um outro estudo com Tai Chi Chuan, também teve melhora num teste de memória do dia a dia e também melhora de queixas cognitivas. Além do que, foi mostrado que aqueles que tiveram melhor aprendizado do Tai Chi tiveram um ganho adicional. Bom, e como diminuir os riscos da atividade física em idosos? Importante a avaliação, nós vamos falar sobre isso. Outra coisa importante é personalizar, não é uma receita de bolo que você dá para todo paciente idoso, isso vai dar certo. A gente sabe que é uma população bastante heterogênea, então tem alguns que são bastante funcionais e outros já têm uma queda da funcionalidade, tem mais riscos, eventualmente, de uma queda, por exemplo, e uma maior possibilidade de complicações. Iniciar exercícios supervisionados. A gente entende que ter a supervisão de um profissional capacitado, isso minimiza riscos. E é essa forma que, normalmente, a gente utiliza para iniciar um programa de atividade física, seja com fisioterapeuta, seja com educador físico. A orientação de exercícios regulares. A gente sabe que quanto mais regular, melhor são as adaptações físicas e menor são as complicações, tanto do ponto de vista cardiovascular, como do ponto de vista também osteomioarticular. Então, as vezes que essa pessoa tem que fazer por semana, tem que ser regulares, e não adianta fazer uma vez só, por exemplo, porque às vezes esses riscos podem aumentar. Exercícios têm que ser progressivos, iniciar de forma branda, de forma leve, e aos poucos chegar ao volume pretendido, ao volume de treino pretendido. Algumas vezes vai manter num exercício moderado, algumas vezes, dependendo do tipo de exercício, pode chegar de moderado a intenso.
e ensinar os sintomas de alerta. Então, se tiver dor, dispneia, né, dor torácica, tonturas, mal-estar, deve parar a atividade física e procurar o auxílio médico. Como avaliar, então, os idosos para a prática de atividade física? Bom, a avaliação, ela pretende, né, verificar as doenças pré-existentes e as doenças que eventualmente são desconhecidas. Dar orientações gerais, né, como essas que eu mencionei agora, e as orientações individualizadas, de acordo com o que esse paciente já fez anteriormente, de acordo com as doenças que ele eventualmente tenha. Então, a avaliação vai verificar risco de piora de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, doenças respiratórias, musculares, articulares e motoras, e risco de quedas. E o risco cardiovascular também, e eventualmente de morte súbita. Nesse artigo, né, que já é de 2007, mas é o que ainda está em vigor, as recomendações, né, mostra que o risco de ter infarto associado ao exercício vigoroso, ela diminui na medida que a pessoa faz mais a atividade física durante a semana. Né? E mesmo assim é menor, né, o risco relativo em relação aos pacientes sedentários. Então, a recomendação do American College e da American Heart Association é de que o nível de evidência significativo é de pessoas com diabetes que planejam fazer exercícios físicos vigorosos devem fazer um teste ergométrico. Em homens acima de 45 e mulheres acima de 55 anos que planejam iniciar exercícios vigorosos. Então, ou seja, na nossa prática, né, para os idosos, né, que vão ter acima de 60 anos, a gente vai recomendar o teste ergométrico nos casos onde a pessoa vai iniciar exercícios físicos vigorosos. Lembrar que, às vezes, o teste ergométrico pode ser uma barreira para iniciar o exercício. E a gente deve, pelo contrário, diminuir as barreiras para que tenha uma melhor aderência. Além disso, o teste ergométrico no idoso pode ter uma maior chance de anormalidade, mesmo no teste no eletrocardiograma de base, menor chance de atingir cargas adequadas, né, por outros problemas que essa pessoa vem a ter, e às vezes um teste limítrofe tem uma maior chance, né, de ser interpretado como positivo. Aqui algumas contraindicações absolutas, que são bem conhecidas, né, e veja, tem um infarto recente, o aneurisma, estenose aórtica grave, angina estável, miocardite, né, um tromboembolismo agudo, tromboflebite, taquiarritmia ventricular ou arritmia grave, doenças infecciosas agudas. E essa coluna de cá são as contraindicações relativas. Então, uma insuficiência cardíaca descompensada, por exemplo, uma hipertensão descontrolada, acima de 18, por exemplo, de sistólica, acima de 11 da diastólica, doenças metabólicas não controladas. Então, são alguns exemplos, e é isso que a gente deve realmente verificar nessa avaliação. Quais programas de atividade física são mais indicados aos idosos? Desde 2007 também existe essa publicação, em que é a recomendação específica para idosos. Então, são 150 minutos de atividade física, que podem ser distribuídos assim, 30 minutos, 5 dias na semana, exercícios aeróbicos, tipo caminhada, por exemplo, e que que atinja em determinado momento uma moderada intensidade, nível de evidência alto. Exercício de força, exercícios resistidos, então seria 2 vezes na semana, não consecutivos, para ter uma melhor adaptação muscular, melhor ganho de força muscular. Grupos musculares grandes, de moderada para alta intensidade. Também nível de evidência alto. E a associação, num programa de treino dos exercícios aeróbicos com exercícios de força, existem ganhos adicionais. Então, a caminhada é bastante estudada, né, e
tem um motivo, a segurança é bem estabelecida, a aderência, você não precisa ter grandes aptidões, né, para iniciar, simplesmente conseguir caminhar sem risco. É uma atividade simples, pode ser feita de forma individual e coletiva. É claro que outros exercícios são menos estudados, existe uma dificuldade da metodologia para você conseguir fazer um estudo com um N adequado, mas a gente sabe que alguns tipos de atividade física em grupo pode trazer ganhos adicionais. Então, o Tai Chi ele já tem bastante estudos, diminuição de risco de quedas, mas também diminuição de eventos cardiovasculares, melhora da memória, mas também não é tão simples, não é qualquer idoso que pode iniciar um programa como esse. Exercícios resistidos. Isso é uma revisão da Cochrane também, com mais de 120 trials, mostra grandes efeitos em aumento de força, em alguns testes de aptidão física e controle de dor. E é bastante seguro. Essa é uma publicação em conjunto com a American Heart Association. E ela mostra que, iniciando com uma velocidade controlada, evitando uma manobra de valsalva, por exemplo, no momento que está fazendo o exercício, né, alterando o segmento superior e inferior, tendo o descanso adequado entre os exercícios, de 1 minuto, ou às vezes 2 minutos, para a frequência cardíaca voltar ao normal, a pressão arterial também diminuir. 2 vezes por semana parece ser o ideal, mais do que isso parece não teve ganhos e parece que 2 vezes realmente é melhor. E também grandes grupos musculares. Aqui a gente sabe se as séries forem com baixas repetições e alta carga, você tem maior estímulo de força, e se você tem muitas repetições com cargas menores, você tem um estímulo para resistência muscular. Então, a gente acaba trabalhando aqui. Você tem de 8 a 15 repetições, né, pode ser progressivo. O nosso treinamento começa com 12, com uma carga menor, vai aumentando a carga depois para 10 repetições, depois 8 repetições. E isso trabalha de moderada para alta intensidade e tem uma proteção cardiovascular melhor do que se você estivesse trabalhando com menores cargas. Quando a gente fala de exercícios de musculação para idosos, não quero que vocês tenham essa imagem, que muitas vezes pode trazer um preconceito. E sim, imagem como essa. A pessoa iniciando um trabalho de peitoral, aqui um senhor fazendo abdominal, aqui panturrilhas, vocês veem que ela está com uma carga mais significativa, acima de 20 quilos. Esse senhor está trabalhando panturrilha de uma outra forma, só aqui ele tem 40 quilos. A senhora trabalhando aqui região lombar. Aqui o leg press. Aqui falando novamente sobre os exercícios multicomponentes. Então, para um paciente que tem risco de quedas, ou tem uma fragilidade, sarcopenia, então o ideal é iniciar com um programa com um ênfase em flexibilidade, equilíbrio e coordenação, por pelo menos 3 meses, de 3 a 6 meses, de acordo com essa publicação. E depois passa para os exercícios de força, mantém pelo menos 3 a 6 meses, e depois iniciar os exercícios aeróbios. Isso é uma forma de ter menor risco e melhor ganho, melhor desempenho. Então, voltando ao caso, esse paciente, então, iniciou realmente um programa de atividade física com um personal trainer, um educador físico, e ele, depois de 1 ano de reavaliação e tudo, ele tinha melhorado já, principalmente a força, não teve mais quedas, e ele realmente iniciou um programa baseado nesse aqui. Primeiro, flexibilidade, exercícios de força, e depois, num outro momento, exercícios aeróbios.
e esse paciente não teve mudança do seu peso, nem do seu IMC, mas provavelmente, a gente não tem os exames, mas provavelmente ele tenha tido uma melhora da composição corporal, né, uma melhora da força muscular, e por isso teve a melhora dos sintomas. Aqui, quem quiser conhecer a nossa academia, que fica lá no prédio dos ambulatórios, entre o térreo e o subsolo. E aqui ao lado fica o nosso laboratório de avaliação funcional. Obrigado pela atenção. Perguntas? Milton. Oi, bom dia, parabéns pela ótima aula. Queria fazer duas perguntas. Na verdade, uma consideração, uma pergunta. Uma é sobre o teste ergométrico. Você citou as diretrizes internacionais, só que elas confundem o médico, porque elas dizem que o teste ergométrico é para solicitar para o idoso que planeja fazer atividade física vigorosa. E na sua apresentação, você demonstrou para a gente que não deve ser essa a intervenção do médico. Ele tem que começar com atividade física leve e depois ir para moderada. Então, na verdade, o teste ergométrico ele tem um papel quase inexistente nesse contexto. Eu queria que você comentasse um pouco mais isso. Inclusive porque o objetivo do teste ergométrico, que é fazer diagnóstico de doença isquêmica ou arritmia grave em quem é assintomático, se ele fosse assintomático é outra coisa, ele seria assintomático, é um exame de baixa sensibilidade e baixa especificidade em especial. Então, talvez ele tivesse que ir até mais para baixo na escala. E a outra pergunta é a seguinte: como é que é a experiência de vocês com a comunidade em geral? Porque, na verdade, a maior parte dos estudos mostram que o grande benefício da atividade física é quando a pessoa vai da inatividade para o exercício leve para moderado. Quando ele passa para o intenso, para o muito intenso, ele ganha, mas não tanto quanto ele ganhou antes. Por isso que se propõe mais intervenções para a comunidade. E na realidade, numa cidade como São Paulo, dos nossos pacientes como HC, é muito difícil para eles virem com frequência para uma atividade física mais especializada. Então, talvez o ideal fosse uma proposta de caminhada ou de alguma coisa mais leve para a comunidade inteira. Eu não tô pensando no caso específico, porque o paciente é um paciente com queda. Então, o paciente com queda ele precisa de uma intervenção extremamente específica. Mas eu queria que você comentasse um pouco a proposta para a comunidade dos idosos, né? Professor Milton, obrigado pelas considerações e pelas perguntas. Sobre o teste ergométrico, realmente, nos pacientes que são sintomáticos, você vai procurar uma doença coronariana da forma mais adequada, né? Então, eventualmente, o teste ergométrico não é o melhor exame. Nos pacientes que são assintomáticos, então, a proposta é que vai iniciar já com exercícios vigorosos, já faça uma atividade, um teste ergométrico antes. É claro que existe o falso positivo, existe também falso negativo, bastante importante. Então, da forma como a gente propõe, como é a recomendação, é iniciar de forma progressiva. Então, ele vai iniciar de forma leve, né, inicialmente, vai tendo as adaptações, e isso tem um menor risco. Aliás, o risco vai ser menor do que se ele estivesse continuando sedentário. Então, são essas considerações. Realmente, existe uma certa pressão. Inclusive, aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda que faça acima de uma determinada idade, independente se vai iniciar atividade física intensa ou moderada, acima de determinadas idades. Então, existe esse conflito também. Em relação à população geral, o ideal, na cidade de São Paulo, por exemplo, a gente tem vários equipamentos de saúde ligados ao município, por exemplo, e alguns ligados ao Estado, onde a gente pode fazer, eventualmente, uma sensibilização aqui no HC e depois encaminhar para a unidade básica. Se ele tiver maiores riscos, ele pode vir com uma equipe multidisciplinar e, assim que ele tiver a melhora, ser encaminhado para esses outros grupos, às vezes de caminhada, às vezes
tem grupos que têm bastante Lian Kong, dança, então tem vários equipamentos que podem suprir essa questão de saúde pública. Mas eu concordo, a atividade física ela é uma coisa super preciosa, né, coisa que promove muito a saúde dos idosos e que existe várias barreiras, e uma das barreiras é essa, é o acesso, né? Por isso que a gente tem que avaliar adequadamente para dar o estímulo correto, e inclusive o local correto onde ele possa fazer esses exercícios. O professor Wilson quer... O Arnaldo quer... Arnaldo, pode comentar depois? Alô. Obrigado pela aula. Queria só levantar duas questões do caso, questões obviamente polêmicas, te atiçando. Uma delas é o uso da estatina que ele está tomando, quer dizer, o quanto que isso poderia estar influenciando no equilíbrio, na queda, eventualmente dor, que ele não refere mais como perda de força. E a segunda, porque dosaram a testosterona nesse paciente, quer dizer, se ela viesse baixa, se reporia ela, qual seria o papel aí nessa situação? Obrigado também pela questão. Realmente é um paciente hipertenso diabético, uma obesidade importante, sedentarismo, tinha vários fatores de risco, né, sendo homem, inclusive, a faixa etária. Então, eu acho que realmente estaria bem indicado a utilização de estatina na dependência dos níveis que ele tinha anteriormente. Eu, quando recebi esse paciente, ele já estava utilizando. É claro que entre os eventos adversos das estatinas, realmente pode ter, mesmo sem ter aumentos de CPK, essa pessoa pode ter eventualmente problemas de fraqueza ou alterações de propriocepção, que às vezes explicam um quadro como esse. Então, eventualmente, poderia ser algo a se pensar. No caso dele aqui, esse caso já tem um ano de acompanhamento, não houve mudança nas estatinas e realmente ele evoluiu melhor com o início da atividade física. Em relação à testosterona, ele já veio com esses exames, né? Eu acho que quem pediu, e eu não condeno, acho que no caso dele, ele precisava dessa avaliação, porque não tinha alterações neurológicas, não tinha alterações importantes da parte osteoarticular também, que pudesse explicar essa fraqueza muscular. E, eventualmente, uma das queixas do hipogonadismo seria essa alteração. Claro que teriam outras, que aqui no quadro, no caso, não está especificado, né, principalmente diminuição da libido, por exemplo. E acredito que se viesse positivo, né, se ele viesse realmente com hipogonadismo, deveria ser investigado e, eventualmente, achando realmente que ele tem o hipogonadismo, iniciar a terapia, né, se ele não tivesse uma contraindicação. Por exemplo, daí teria que investigar melhor a parte de próstata também. Fernanda. Oi, aqui, ó. Aqui. Oi, tudo bem? Fernanda, sou reumato e médica do esporte. Eu queria cumprimentar pela aula, parabenizá-lo e dizer que a gente na reumatologia também luta para difundir a importância da prática de programas de exercício físico. E eu só queria fazer um comentário que é uma coisa que a gente fala muito para os residentes, é diferenciar a questão da atividade física e do exercício físico, porque essa confusão é muito comum. E quando nós orientamos um paciente a fazer a atividade física é qualquer movimento que gere gasto de energia. Não é necessário uma prescrição física para isso, não tem que ter um peso de prescrição física. Eu acho que quando você quis orientar esse paciente do caso, você tá orientando um exercício físico, um programa de exercício físico. Aí sim, esse paciente que tem uma queixa clínica de uma sarcopenia e uma perda de função,
ele, mediante um treinamento de exercício físico, ele vai sim aplicar a modificação no seu condicionamento. Aí sim, como o professor Milton perguntou, é necessário uma prescrição, um pedido de um teste ergométrico, porque vão ser aplicadas cargas que vão mexer na funcionalidade dele. Agora, acho que talvez no dia a dia, a gente pode, como médico clínico, orientar a atividade física, pedir atividade física. Isso não há demérito nenhum a isso. Então, acho que é só falar de uma forma correta quando era exercício e quando é atividade física. Exercício físico implica em condicionamento. Atividade física implica em gasto energético. Acho que essa diferença é essa. Obrigado, professora. Sim. Eu concordo em relação à atividade física. A atividade física, ela engloba tudo, né? Desde do exercício, né, supervisionado, exercício regular, o exercício orientado, né? E também as atividades de vida diária. Eu acho que a gente tem que orientar as duas formas. E em relação ao teste ergométrico, também realmente é controverso, né? Se realmente qual é o papel dele, mesmo para exercício físico, né? Então, acho que fica essa dúvida ainda na literatura. Rosa, obrigado, Alexandre. Muito difícil fazer alguma coisa além de tudo aquilo que você já conhece, estuda e divulga em relação ao tema, mas eu acho que foram feitas algumas perguntas que merecem sim a gente ampliar um pouco mais esse cenário de discussão de um tema que eu considero dos maiores importantes. Eu parto de um pressuposto, eu acho que sedentarismo devia ter CID, né? Nós deveríamos ter uma entidade nosológica caracterizada pelo sedentarismo, que leva a inúmeras contribuições para o aparecimento da morbidade e que é responsável por uma mortalidade. Quer dizer, no meu modo de entender, ele preenche os critérios que preenchem outras doenças no que diz respeito a fazer parte de um arsenal de fatores de risco e ele, em si, causar limitações e, consequentemente, a morte. Então, no meu modo de entender, ele tem que ser visto com mais seriedade. E, entrando na seara de quais são os cuidados que a gente tem que ter, no meu modo de entender, ele tem que ser encarado com a mesma ênfase que nós encaramos outras doenças crônicas que levam o indivíduo a ter complicações que vão ocasionar limitações funcionais e o encurtamento da vida. Como tudo, ele tem a possibilidade de ser feita uma prevenção primária, secundária, terciária e, eventualmente, a prevenção quaternária. Quer dizer, o mesmo fator que funciona como proteção pode funcionar como risco quando utilizado de uma maneira além do necessário. Então, nós temos a morbimortalidade do excesso de tratamento da hipertensão, a morbimortalidade do excesso de tratamento do diabetes, temos a morbimortalidade do excesso de tratamento do sedentarismo. E é nesse momento que isso tem que ter prevenção, é nesse momento que a gente tem que avaliar o risco além do risco habitual. No meu modo de entender, Milton, eu acho que o eletrocardiograma de esforço é um fator de proteção das instituições, das academias, dos locais, que, em havendo um evento dentro destes locais, eles dizem, alto lá, ele estava com o eletrocardiograma de esforço normal. O que nós, médicos, não precisamos é de um eletrocardiograma de esforço para autorizar um cliente ou para estimular um cliente para fazer práticas de atividade física leve ou moderada, desde que ele seja assintomático, desde que ele tenha outros fatores de proteção. Por isso que a consulta clínica não pode ser substituída por um eletroesforço normal. Porque o eletroesforço normal tem todas as características do falso positivo, falso negativo, e não prevenir de um evento. Por outro lado, a consulta clínica detecta muito mais coisas que não o eletrocardiograma de esforço detecta. Então, acho que o eletrocardiograma de esforço é muito mais uma imposição institucional do que propriamente um agregado, principalmente para... Agora, foi muito bem dito, quando este indivíduo passa de uma prática de atividade física de saúde para uma atividade física competitiva, de grande intensidade, em que se mede desempenho, que não é sinônimo de saúde, pelo favor. A morbimortalidade de indivíduos de alta performance volta a ser uma morbimortalidade alta porque eles fazem atividades que vão muito além da prática considerada saudável. Isto é, também conhecido uma curva em J, que faz o mesmo perfil de agressão.
por último, eu tinha uma consideração que eu achei importante, é assim, esta evolução de ganhos, ela é cumulativa, mas ela induz, obviamente, a um pensamento diferente. Quer dizer, todos que saem do sedentarismo em direção a uma vida ativa, ganham muito mais, como bem disse o Milton, do que os indivíduos que passam de uma atividade física moderada do que uma atividade física intensa. O que não se pode, de maneira nenhuma, nem orientar, nem permitir, é que clientes que têm uma memória esportiva, óbvio, do passado, da sua juventude, do período de vida mais ativo, queiram repetir performance, principalmente de imediato. Isso acontece com relativa frequência. No casado e solteiro de um churrasco, numa tentativa de fazer uma performance muito... E é aí que ele corre risco, né? Porque ele não passou pelos passos intermediários da preparação para chegar naquela condição. Então, eu reitero, eu acho que o sedentarismo deva ter CID e que deva ser financiado como promoção de saúde. Do mesmo jeito que nós distribuímos metformina para controle do diabetes, deveríamos ter financiamento para a prática de atividade física, porque ela é tão promotora de saúde quanto um diabetes bem controlado. E, no meu modo de entender, isso deva ser um incentivo absolutamente constante de todo tipo de prescrição, quando falamos de modelo de saúde e de tratamento complementar. Então, acho que a aula foi extremamente abrangente em relação a isso, e os debates são ainda mais interessantes para que a gente inclua isso dentro do nosso arsenal de prevenção e de terapêutica. Mais alguém? Maurício. Queria saber assim, se existe alguma norma, conforme a idade, para número de horas de prática de atividade física por dia, de acordo com a idade do indivíduo. Tem essa publicação que é para idosos, aí no caso, acima de 65 anos, ele coloca para exercícios aeróbicos 150 minutos por semana, que pode ser divididos em 30 minutos ou, eventualmente, 50 minutos 3 vezes por semana. E não necessariamente precisa ser contínuo. Por exemplo, esses 50 minutos, não necessariamente eles precisam ser 50 minutos contínuos. Para a promoção de saúde, para ter os ganhos em morbidade, mortalidade, isso pode até ser dividido em 2 períodos, por exemplo, 25 minutos, 2 períodos no dia, e ser dividido na semana, 3 vezes na semana. Porque aqui a gente não está querendo ganhar VO2 máximo, né? Que a gente está querendo ganhar aptidões físicas, gasto de energia com a atividade física, com o exercício físico. Mas não tem assim, acima de tal idade... Você não acha que isso é muito pouco? Oi? Não acha que isso é muito pouco? Não deveria ter um conceito assim, de quanto deveria ser a média? Como já foi colocado... Assim como a média de sono, ou média de... Isso é que traz um grande diferencial em desfechos. Então, a saída do sedentarismo precisa pelo menos chegar a isso. Se a gente for ver que em torno de 70%, 80% dessa população idosa é sedentária, quer dizer, é um ganho muito grande. Esse pouco já é um ganho muito grande em promoção de saúde. Professor Wilson? Sabe o que foi, Rosinha? O Periquito fez uma pergunta que eu acho extremamente interessante e eu esqueci de comentar. O Periquito falou, e se ele tivesse testo baixo, você reporia? Foi isso? Eu queria lembrar que uma das consequências de um sedentarismo prolongado é a redução dos níveis de testosterona. Então, na vigência de uma testo limítrofe, num indivíduo sedentário, o problema não é a testo causando sedentarismo, é o sedentarismo causando a testo baixa. Eu não vou dizer, obviamente, um hipogonadismo com níveis evidentes de hipogonadismo. Isso não adianta fazer atividade física mesmo, porque não vai ter vigor muscular para fazer. Mas em indivíduos com testo borderline, a tendência natural é repor testo quando ela é, inclusive, inadequada. Por exemplo, 350 de testo total. Um monte de gente que vem tomando por uma famigerada andropausa, que foi também, no meu modo de entender, uma invenção da indústria farmacêutica. Então, a testo baixa, ou a testo limítrofe no plano inferior, deve ser, no meu modo de entender, mais um incentivo para o indivíduo fazer atividade física
e melhorar o nível de testo, que é evidente, que acaba acontecendo. É um dos marcadores do aumento do vigor físico. Então, isso tem várias aí, brincadeiras que se fazem nas academias, entre os praticantes, que melhora isto e também melhora isto, que é uma realidade. A atividade física induz a um aumento da vitalidade, inclusive da vitalidade sexual. Então, neste sentido, se ela fosse limítrofe, eu não reporia e usaria como agonista para o incentivo da atividade. Melhora da testosterona e melhora de receptores da testosterona também. Isso acaba sendo super importante também. Eu acho que eu só queria comentar da experiência que a gente teve nesse trabalho, que era um trabalho de uma fisioterapeuta de mestrado e doutorado, que eram nossos pacientes do ambulatório de osteoporose, e que um grupo foi para a atlética fazer atividade física, né? E o outro grupo ficou no ambulatório só recebendo a medicação habitual. E esse trabalho foi feito durante um ano. Então, eles faziam uma parte de exercício físico orientado principalmente para equilíbrio, tá? E o outro grupo ficava normal. O que a gente viu depois, além disso, a gente dava uma cartilinha explicando os exercícios que eles aprendiam com a fisioterapeuta. E aqui a gente observou no final de um ano que eles tiveram uma redução de quedas e uma melhora da qualidade de vida, né? Então, acho que isso é importante. Uma coisa que a gente viu que era importante é esse grupo de socialização. Então, eles faziam exercícios juntos. Então, eles conseguiram fazer isso durante um ano. Depois, eles continuaram por conta própria, né, lá na Atlética, fazendo exercício, mostrando também essa parte importante de socialização. E aprende a fazer o exercício e depois ele acabaria fazendo meio por conta própria exercícios simples, como quanto tempo andar com o passo na frente, exercícios de equilíbrio simples. Então, acho que isso também é uma coisa interessante. Então, eu queria agradecer o grupo da Serviço de Geriatria pelo importante tema e concordo com o Wilson, professor Wilson, em relação a colocar um CID no sedentarismo. Obrigada.